Vocês já ouviram aquela frase, dividir para conquistar? Pois bem, é exatamente isso que estão fazendo no Brasil. Eu não estou falando dessa palhaçada de coxinha e petralha, ou então de esquerda e direita, que é uma coisa muito antiga. Eu estou falando da divisão que a população está sofrendo em termos de valores, de ideologias, de crença e tudo mais. Estão conseguindo fazer com que a população brasileira se divida e que brigue entre si. De um lado tem as pessoas que querem ser os novos hippies, só que na verdade eles são falsos hippies, uma vez que pregam a guerra contra uma determinada classe, ou então o ódio. E do outro lado a gente tem aqueles que são chamados conservadores, porque por motivos de valorização da família, ou então do seu trabalho, seja o que for, eles defendem que as coisas continuem no que estão. Por não serem favoráveis a esse sistema político e econômico que a gente vive, esse grupo de falsos hippies foram levados a crer que são socialistas, porque o socialismo combatia o capitalismo. E o outro grupo de conservadores, eles são capitalistas por criação, por emprego, pelos motivos que eu já dei anteriormente. Eu não estou aqui para defender socialismo nem capitalismo. Primeiro, o socialismo, porque é um sistema que iguala todo mundo como sendo trabalhadores, e a classe política foi vivendo em palácios, com todas as regalias, mandando e desmandando. Isso não é justo, pode favorecer aqueles que são completamente miseráveis, mas eu acredito que deve ter uma outra forma de corrigir essa miséria. E por outro lado, o capitalismo, como é hoje, favorece aqueles que têm criatividade, esperteza, seja lá o que for esses valores, que ajudam a gerar mais lucros. Isso também não está certo, além de estar degradando a natureza. O que eu estou dizendo é o seguinte, a forma como isso está sendo colocado na cabeça das pessoas atualmente, é essa força que está movendo essas disputas que a gente vê tanto na internet como nas ruas, em discussões em geral, isso tudo foi arquitetado. Porque o que acontece? Enquanto os dois grupos estão brigando, enquanto a população está dividida, atacando um ao outro, os políticos estão lá em cima fazendo as falcatruas deles, roubando o quanto eles querem, sem que as pessoas deem a devida atenção para isso. Além disso, o objetivo é que desses dois grupos que estão brigando, tenha um vitorioso, ou então que os dois sejam destruídos e que sobre alguns poucos ali que serão mais facilmente domináveis. Isso aí só pode favorecer aos políticos, essas ideologias, essas coisas todas, isso limita muito a sua capacidade de julgamento. Desde que você é criança, você vai formulando sua maneira de pensar, você vai criando seus valores, você utiliza do que você escuta, das informações que você obtém e vai associando isso às suas experiências e tudo mais. Então, de certa forma, a ideologia vem para tapar alguns buracos, algumas dúvidas, e essa paixão que se toma diante de uma ideologia isso também é muito perigoso, porque também ajuda a cegar. Se você quer fazer o bem, se você acredita que as coisas estão erradas, comece mudando você, suas atitudes, comece a mudar na sua convivência. Não é atacando determinado grupo que você vai fazer com que a outra pessoa se converta, que as pessoas se convertam e passem para o seu lado, que mudem de ideia. Não é atacando aquilo que você não gosta, que você não concorda que você vai vencer isso. Não é assim que se muda a sociedade. Vocês estão fazendo certinho o jogo de alguns. Então a gente não pode esquecer nunca disso. Tudo que a gente acha que sabe, na verdade a gente escutou de alguém, a gente viu em algum lugar. E se vocês imaginarem que alguém possa ter a capacidade de saber de que maneira se comunicar com determinadas pessoas para colocar na cabeça delas determinados pensamentos. Isso acontece muito mais comumente do que a gente gostaria. Então é isso que está acontecendo no momento. Eles perceberam das ideologias e anseios e começaram a preencher isso dos dois lados. Então os dois grupos estão sendo alimentados com essas ideias para que um ataque o outro. A gente tem que sempre lembrar que o Brasil foi um país colonizado. E as pessoas não se mudaram para lá de bom grado. Os primeiros colonizadores eles estavam em busca das riquezas, tanto para agradar o rei, para levar riqueza para Portugal, seja lá o que for. Mas eles deixaram a terra deles para ir para um lugar totalmente estranho, para trabalhar muito, para poder fazer um monte de atrocidade que eles fizeram, que a gente sabe que eles fizeram. Entraram em conflito com os índios, fizeram um monte de merda. E sem falar também nos portugueses que trouxeram os escravos. Isso foi um crime bárbaro, terrível. Então os africanos foram trazidos de mau grado. Sem falar de muitos prisioneiros de Portugal que foram levados para o Brasil também, foram exilados de Portugal. Com o fim da escravidão, os negros não aceitariam trabalhar para aqueles que batiam neles e maltratavam eles. Então o Brasil teve que trazer os europeus, porque estavam passando fome em seus respectivos países. Então eles deixaram a casa deles, muitas vezes deixaram a família também. Então percebam que essa sociedade, que o Brasil foi formado de muitas pessoas que saíram dessa terra natal em condições ruins. Isso por si só já é um conflito, já gera um problema. Mas com o passar das gerações, as novas gerações foram surgindo, as pessoas tenderam então a conviver mais harmoniosamente e a gostar da sua terra. Então o que está se fazendo hoje é muito cruel. Em vez da população brasileira buscar uma unidade, se respeitar como indivíduo, claro, mas também buscar uma identidade como um povo único, estão buscando dividir ainda mais
essa população que historicamente já veio dividida, já veio com sentimentos ruins para essa terra, já veio constituir um país de maneira ruim. Tantos erros que foram cometidos na nossa história, não é disso que a gente precisa agora, de mais conflito entre brancos e negros, entre pobres e ricos, entre mulheres e homens, entre gays e heterossexuais, entre ateus e cristãos. Meu Deus, olha quanto conflito vocês estão criando. Quem que precisa disso? Antes de ter qualquer uma dessas opções aí, antes de ter qualquer religião, classe social, seja lá o que for, vocês são seres humanos e dividem um país, moram na mesma terra. Para que vocês têm que ficar com esses conflitos? Se você não concorda com a injustiça que determinado grupo, né, porque quando você já divide certas pessoas em um grupo, você já está classificando eles, você já está discriminando eles dos demais. Discriminação é isso, tá? É escolher um tanto ali e tirar fora do grupo maior. Então, quando vocês já estão discriminando um grupo, isso já está criando ódio. Então, não é assim que vocês vão amenizar os problemas sociais do Brasil.